No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Alô, alô, está começando mais um Não é o Fim do Mundo, o seu podcast em tempos de apocalipse climático e existencial. Aqui, Joalac, estou aqui do outro lado com a minha amiga Nina Lemos. E aí, Nina? Olá, Jo, eu continuo em Floradas da Serra. Para quem ouviu o episódio passado, eu não estou em Berlim, estou no interior, que a minha mãe ficou doente, e eu estou vivendo aqui uma vida meio esquisita, então eu não estou conseguindo acompanhar assim tanto noticiário como eu costumo acompanhar, né? Sou meio junkie de notícia. Então eu nem estou seguindo tanto nem o julgamento do Bolsonaro, nem nada. Ah, Nina, posso falar? Eu acho que também não está perdendo nada. Pronto, falei. Eu acompanhei esses 2 dias de julgamento, entendeu? Eu acompanhei. É um momento político importante, histórico, né? Acho que tem esse peso. Só que eu acho que eu não estou conseguindo ficar feliz, né? E vamos logo confessar, Nina, que a gente já gravou esse podcast? Meia hora de puro lixo. A gente começou a gravar esse podcast, só que a gente estava num clima tão deprê, péssimo, que a gente resolveu resetar e começar tudo de novo, né? E a gente resolveu assumir que, apesar de ser um momento histórico, importante, que ele precisa ser condenado, e tudo que vocês já viram em todo o noticiário, que eu acredito que ninguém está sem acompanhar esse julgamento, tá um sabor amargo, né? Da gente ver como a política brasileira tá degradada, né? É horrível. Assim, eu vi pouco, vi algumas cenas. Ontem, primeiro dia de julgamento, né, que foi na terça-feira, eu vi o final e não achei nada demais. Achei chato, achei o cenário do STF feio, vou confessar isso, uma parte fútil. E que a gente estava até conversando sobre isso. É muita piadinha, né, Jô? No meio de uma puta coisa séria. Sim. Parece que tá todo mundo, até os legais, né? Tipo Flávio Dino, que eu amo, com o maior respeito e tal. Parece meio querendo também fazer corte de rede social. Isso me deu uma brochada, assim, sabe? E eu acho que, como paralelamente ao julgamento, né, tá acontecendo toda esse tentativa de anistia, né? Na semana passada a gente tava falando da PEC da blindagem, agora não é, agora é anistia, e daí tem que negociar. Será que os partidos que vão defender a anistia vão sair do governo? Isso vai dando realmente um gosto amargo, né? Assim, de você entender que realmente pode ser histórico e importante para a história do Brasil, mas ao mesmo tempo o resto nada mudou, né? São ali golpistas tentando dar golpe, né? Eu espero que no dia da condenação, ele será condenado, a gente consiga ficar feliz, porque não é possível, né? Porque a gente está esperando por esse dia há tanto tempo, a gente não pode ser tão gótica. É verdade, a gente não pode Não ser é tão possível. gótica. A gente Foi indo. A gente foi para um poço tão fundo na outra versão do podcast que, enfim, foi apagada, que a gente foi parar no Instagram do Aécio Neves, gente. Sabe-se lá como. Gente, é muita depressão. A gente descobriu que ele é deputado federal e não faz nada. A gente nem lembrava. Ou seja, esse foi o nível do podcast fantasma, né? E a gente resetou e resolveu que a gente quer falar de coisas que animem a gente, né, Nina? Sim, gente, a minha vida pessoal já tá um puro caos. Eu achei que esse julgamento ia me dar uma energia e ela não veio. Não veio. E ainda tem uma coisa, né, Ju, que a gente não bebe. Entendeu? Isso dificulta muito as coisas. Porque senão a gente bebia e falava, vamos comemorar, vai ser preso. Aí fazia um brinde imaginário, entendeu? Não acha? O máximo que a gente faz é viver no mundo de coke and cigarettes. A Jo não fuma, eu fumo, infelizmente. Mas café a gente bebe, que a gente está gravando aqui tomando café, que é o máximo da comemoração que a gente faz. Então fica mais difícil. E falando nisso, né, Jo, a gente resolveu, já que a gente estava tão deprê e que nada estava indo para frente, assumir que a gente está deprê, que a gente é apocalipse mesmo, que a gente gosta de vampiro, que a gente é dark, que é tipo amiga no crepúsculo de Cubatão, e falar sobre o nosso grande ídolo, que selou a nossa amizade, que é
o Jim Jarmusch, aquele lindo. Aquele A maravilhoso. Jocô tá sem palavra. Virei aqui a câmera e mostrei um pôster velho, já meio mofado, do Estranhos no Paraíso, que a gente pesquisou, lembra, Nina? Qual era a distribuidora e foi bater na porta. Cara, eu não sei onde foi Pra parar o meu, pedir. gente, não tinha. E não tinha. A gente pedia as coisas, não tinha internet. A gente Sabe foi, o que que a gente descobriu já onde era fez? A e gente foi. escreveu uma carta. E a gente escreveu uma carta pro Jim Jarmusch, que a gente nunca mandou. Que era uma Ah, coisa meu tipo Deus. assim... Hello, Jim. We love your movies. A gente ia, lembra, pro Café Amazônia no Catete e ficava bebendo Ai, café de amigo. tarde e escrevendo carta para Jim Jarmusch. É. Será que ainda existe o Café Amazônia? Quando eu for aí no Rio, vou procurar. Acho que não, acho que eu pesquisei e não existe mais. O Catete agora é hipster. Agora, a gente voltou ao Jim Jarmusch, que ele nunca foi embora, né? Ele mora dentro do nosso coração. Mas a gente voltou porque a gente vem notando que ele é um de nós. Coisa que a gente sempre soube. Sim, Mas confirmou. Porque ele dá like em tudo que é post de apocalipse climático. Ele é tipo fanático do clima, tipo a Tudo. gente. Do apocalipse. sim. Ele é super como é que chama mesmo? Aquele que eu te falei que o Táxi de Berlim chama de... Ele é um... Tipo um prepper, não? Como é que é? Colapser. Colapser. Os algoritmos vão entregando coisa pra gente, né? Ainda mais quando a gente começa a pesquisar isso. Daí você fala assim, eu vou seguir esse novo perfil que tem assuntos interessantes, que tem a ver com o Não é Fim do Mundo. Daí quando você olha, tá? Jim Jarmusch curtiu. Aí a gente se sente igual a Emoção, ele. A gente né? se sente assim, olha, ele gosta mesmo que a gente, entendeu? Inclusive, a gente vai fazer um Reels, vai marcar ele, que é a carta cibernética, que a gente vai mandar 30 anos depois. Sim. Agora, ele segue muito, é o Climate Colapso, é uma página no Instagram que a gente segue. Aí, às vezes, a Ju me manda sugestão de pauta, assim, para os podcasts, fala, vamos dar isso, o Jim Jarmusch até curtiu. Aí eu fui ver esse perfil no Instagram, ele curte tudo. Aí eu fui ver quem ele seguia, eu fui mais além no meu grupismo, Jô. Cara, ele segue todo mundo que é legal, Jô, ele segue a Greta, ele é super... apoia a Gaza, entendeu? Ele é incrível. Inclusive, ele tá lançando um filme novo. Quem tiver em Vênice, Veneza, ninguém que nos ouve, já tem um filme dele lá, que é um filme sobre relações familiares, chamado... Pai, mãe, irmã, irmão. E ele é tão... Assim, a gente não tem que ficar surpreso que ele é apocalipse, né? Ele fez filmes de zumbi, que é Sim. Só os Mortos Vivem, que o nome é maravilhoso, né? O nome é lindo, né? Só os Mortos Vivem. É muito bonito esse nome. Sim. Só os Mortos Vivem, que inclusive tem no Netflix, eu vou até rever, que é um filme de zumbi com várias metáforas, fim do mundo, e climáticas, etc. E fez o melhor filme de vampiro do mundo, que a gente ama muito. Como que chama em Que português? Isso que eu também não Only sei. Lovers Left Alive. Ai, meu Deus. Só os amantes vivem para sempre. É o filme de vampiro mais lindo, lindo, lindo de todo mundo. Eu amo que os vampiros estão de saco cheio do mundo, né? Imagina você ser vampiro no mundo de hoje, que fala assim, você pode ficar nesse mundo eternamente. E os vampiros estão meio de saco cheio, né? Um casal de vampiros que se ama desde sempre, desde o passado, desde a peste, né? E eles estão meio... Um é roqueiro, a Tilda, né, que é a vampira, tá no Marrocos, tem umas cenas lindas lá. E eles estão meio de saco cheio da vida, né, Nina? E ele mora em Detroit, né? Que é o sintomático fim do capitalismo americano, né? Tinha que ser lá que ele mora, tipo, no pior lugar do mundo. E tem uma coisa que eu amo, que é um dos melhores textos do cinema do mundo. Uma hora que ele começa a falar, a gente sobreviveu a tudo. A gente aguentou a grande gripe. A gente sobreviveu à Guerra de 100 Dias, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, mas nada é pior que eles. E nunca fica claro quem são eles, né? Que são, tipo, os novos zumbis, que na minha cabeça são hipsters. Entendi. Você não acha? Acho que pode Que ser. são as pessoas sim. que às vezes jogam umas coisas na casa, que falam assim, aquele vampiro mora aí, aquele roqueiro, ele tá com umas coisas na casa e ele morre de medo dessas pessoas. Ele tem medo de hipster, porque ele acha que é pior do que tudo que aconteceu. É muito maravilhoso esse filme.
Eu acho que o próprio Estranhos no Paraíso, que é o melhor filme da humanidade ever, acho que tinha um pouco com essa relação, né, desse realmente de você estar vendo o mundo de um outro lugar, né, e nada fazia muito sentido, né, acho que esse filme, sei lá, mudou a nossa vida, né, em algum momento, assim. Totalmente, totalmente. O Estranhos no Paraíso, eu acho que representa pra gente tanto, porque tem tudo a ver com essa coisa meio dark, né, meio roqueira, e era a época que a gente estava vivendo também, né? Eu acho que é um filme que é a nossa vida, assim. Que a gente sempre vai poder voltar, né? Voltar para ele e se sentir à vontade num lugar, né? Onde se sentiria vontade dentro dos Estranhos no Paraíso, né? Nossa, podia morrer e morar naquele filme, inclusive. Já pensou que maravilha? Sim. Gente, meu sonho. Exatamente. Qual o seu maior desejo de vida eterna? Dentro dos Estranhos no Paraíso. E ter um filme onde nada acontece. Sim, e que John Lurie, que era um gato. Ele super tá no Twitter, você segue ele? Acho que não. Você não segue John Lurie? Aí, ó. Ele sempre tá do lado certo da história, continua até hoje. Meu Deus. Continua sendo ótimo. Agora, o Jim, ele é tão apocalipse que quando teve os incêndios, que eu fui pesquisar, quando teve os incêndios de Los Angeles, ele estava num festival, numa premiação de roteiro em Nova York e tal, e ele falou, vocês chamam a gente de woke, mas o que vocês precisam é acordar, caralho. Isso tá acontecendo, entendeu? Com os nossos amigos de Los Angeles, por causa das mudanças climáticas. Sabe? Falou vários palavrões, deu um show, entendeu? Chamou todo mundo de idiota. Ele é, tipo, muito do nosso pessoal. Muito mesmo. Eu acho ótimo, porque talvez no fim do mundo, a gente esteja com ele. Entendeu? Nosso grande encontro com o pessoal pode ser do fim do mundo, quando a gente estiver lá com a turma dos apocalipses, em algum lugar no mundo, entendeu? Falando, eu avisei. Ele também vai tá lá com a gente. E agora ele estava em Veneza lançando esse filme, né? E teve até uma saia justa, porque foram perguntar para ele sobre o MUBI, né? Que acho que a produção desse filme dele é do MUBI, e para quem não sabe, o MUBI estava sendo alvo de um boicote, porque apesar de ser um canal, né, e uma produtora, não sei se é uma produtora, que só passa filmes cool e maravilhosos, né, e que é super moderna, com um catálogo incrível de cinema, e aí descobriram que eles estavam pegando dinheiro de um fundo que era relacionado com Israel, né, e daí isso deu o maior problema. E aí lá em Veneza foram perguntar para ele, pô, mas teu filme é patrocinado, né, produzido pelo MUBI, tipo, que caído, e ele falou realmente, ele não se esquivou, isso eu achei ótimo, ele não se esquivou, ele encarou e não deu uma resposta tal, e depois ele falou uma coisa que eu achei também genial, que era assim, gente, qualquer corporação é um dinheiro sujo no fundo, né, e é óbvio que isso não invalida a gente poder fazer um boicote e puxar um boicote, né? Não é que assim, todo mundo, no fundo, tudo é dinheiro sujo e foda-se. Não é isso, né? E ele, através de tudo que ele fala, ele mostra que é isso. Então, não era tipo um foda-se, né? Isso que eu gostei. Porque poderia falar assim, tudo é dinheiro sujo na vida, foda-se. E acho que não era um foda-se. Que era, ele encarou, respondeu, falou que, né, que era um absurdo e se posicionou politicamente, mas fez essa parte que é real, porque se não fosse o MUBI, o outro também, entendeu? E nessa questão específica, ninguém se salva muito, né, das corporações. Então eu acho que, assim, ele é genial, né? Porque eu acho que não é lugar comum, né, Nina? Tá vendo? Quando o assunto é de Jim Jarmusch e MUBI, não dá para interromper, gente. Ninguém interrompe ninguém falando de Jim Jarmusch e de MUBI. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu já vi muito hipster em Berlim com bolsinha, ecobag, MUBI. É tipo uma moda. Sim. Me explica exatamente o que é MUBI, porque eu não sei e talvez o nosso ouvinte também não saiba. É tipo Netflix, só que é um Netflix que o catálogo deles é foda, entendeu? Então, assim, é um Netflix dos cinéfilos. Entendeu? Onde passa filmes independentes e tal. Então, é um canal incrível, entendeu? E eu acho que eu acho que, pelo que eu entendi, também tá ajudando a produzir suas próprias coisas, né? Se o filme do Jim Jarmusch saiu por eles, né? Só que esse ano eles aceitaram o investimento de um grupo capitalista do Vale do Silício, que era uma empresa que estava ligada também a uma empresa
militar israelense, né? Porque Israel tem muito essas startups de tecnologia bélica, né? Enfim, drones e tudo isso que a gente está vendo aí, e até uma coisa que é relacionada também com a gente, né? Porque eles vendem essa tecnologia de morte para o mundo todo. E aí o MUBI, que era um mega queridinho, as pessoas falaram, MUBI, logo você, né? Tipo assim, não esperaríamos isso de você, MUBI. Porque era um canal super querido, e era meio hipster mesmo, a bolsinha do MUBI. Ontem mesmo eu vi uma pessoa com bolsinha do MUBI na As pessoas rua. amam. Essa bolsinha do Uber deve ter a bag mais procurada do mundo. A gente, eu tô empolgada com o Jim e com celebridades do lado certo da coisa, que a gente teve uma alucinação essa semana, que foi achar que o Quentin Tarantino estava na Flotilha da Liberdade indo para Gaza. Não Sim, foi? vocês acompanharam um episódio que a gente contou da flotilha, que a Greta foi, acho que 2 episódios a gente meio acompanhou isso, depois teve uma outra missão da flotilha, e essa semana saiu como se fosse, qual é o coletivo de barcos? Tipo assim, uma barqueata, né? Várias embarcações, entendeu? Muitas Uma embarcações. flotilha, talvez. Muitas, entendeu? Não é só um barco, são muitos, 20, 30, Cerca de 50. grandes e pequenos, indo para Gaza, mais uma vez, tentar chamar atenção, né, para o genocídio palestino. E aí começaram vários dropping names, né, Nina? De pessoas hypes que estariam na flotilha, né? Até que alguém falou, o Tarantino vai estar na flotilha. Eu falei, né? Eu não sei da onde eu tirei essa informação Você na minha falou. cabeça. Na verdade, eu tirei porque eu vi que tem um perfil no Instagram que eu já seguia, chamado Quentin Tarantino, que é um ativista pró-Palestina que usa esse nome. E ele meio estava na flotilha. Eu olhei e falei, João, Tarantino está na flotilha. Só que aí Daí ele isso falou, durou nossa, 5 que minutos. máximo. Aí eu pesquisei e vi que não só ele não está, como ele é um fiel apoiador de Israel. Ou seja, E, Jô, não é uma surpresa, né? Não é. Somos todos de Jarmos, né? Porque assim, Quem não é uma nasceu para surpresa. Tarantino nunca será de Jarmos. Jamais. Exatamente. Ele sempre foi, assim, aquela pessoa meio do metal, não é? Meio acéfala, meio rock and roll, forever, mulher bonita. Esse tipo de pessoa que vira um isentão na política. A gente está falando de amigos nossos, ex-amigos. E isso acabou levando para outra fake, né, Nina? Que era de celebridades imaginárias que estariam na flotilha, inclusive a Susan Sheridan, né? Maravilhosa. Poderia estar. Poderia estar, e daí Talvez começaram a esteja. falar Susan Sheridan. Porque ela é super, né? Não, acho que ela não tá, Nina. Porque, entendeu? Se ela tivesse, ela já teria Não falado. tá. Porque Não ela tá. é uma mega ativista, né? Ela é uma mega ativista desde sempre, de várias causas, né? Ela é foda. E no começo de toda essa crise, ela foi super pró-Palestina. Ela foi expulsa da agência dela, né? Agência que era agência de carreira, né? Como é que sei lá, a agência que cuidava da carreira dela, e ninguém chama pra ela fazer mais nada. E daí, em algum momento, começaram a falar que ela tava indo para Gaza também. E hoje em dia, né, é engraçado como a gente pode muito bem cair rapidamente numa fake news, né, Nina? Fake news não é uma parada realmente só da direita, né? É uma coisa que, tipo, falou, daí todo mundo se empolga, né? Até que começaram a falar que era. Daí tinha uma foto. Alguns teoricamente meio sérios, entendeu? Sim. E sabe se a esquerda brasileira, amigo, checa as coisas, porque sai andando, Ju, uma vergonha. Depois fica sem moral. Uma vergonha. Não vamos fazer isso não, vergonha. gente. Checa. Aí a imagem que tinha era uma imagem de inteligência artificial. E era assim, barcará, e todo mundo já fala, está lá. Entendeu? Não tá, gente. Quem tá, como sempre, é a nossa maravilhosa Greta Thunberg, nossa ídola, e também do Jim Jarmusch, que ele segue ela, óbvio. E falou também que uma das coisas que dão esperança para ele no mundo é a Greta, tá? Ai, que demais. E tem 13 brasileiros, né? Acho que estão indo também. Tem muitas pessoas incríveis, mas não tem a Susan Sarandon. E tudo isso está acontecendo, né? Na semana dessa polêmica da Riviera, né? Nina, explica aí. Ai, cara, eu fiquei meio obcecada aqui com uma coisa do mal, que o Washington Post descobriu um projeto de 38 páginas, que é um panfleto, tipo, com um projeto da Riviera Gaza.
de verdade, entendeu? Que eles queriam fazer isso, o plano vazou. E era tipo um genocide condom, assim, escrito, sabe? Tipo Assim, as assim, imagens são IA, parece meio um condomínio tipo Jacksons, que eles iam transformar uhum. Gaza numa Smart City e que ia ter um polo industrial chamado Elon Musk e que a moeda ia ser cripto. Gente, Ou seja, patéticos. um pesadelo, assim, um condomínio do pesadelo construído em cima de um genocídio que ainda está em curso. É uma coisa muito E esse, bizarra, esse Juca, tem plano dois pés. era do governo americano? E é do governo americano isso? É um plano que o governo americano, segundo o Guardian, aprova. Não sei se é exatamente do governo, Entendi, mas o entendi. próprio Guardian Entendi, mas chama esse plano de camuflagem descarada de limpeza étnica, que é o que é, né? que é o que é. E vamos lembrar que, enquanto a gente fala, tem florestas em Israel, que debaixo da floresta tem vilas palestinas, né? Isso não é mais um caso de limpeza étnica no mesmo território, né? Enfim, tem muitas cidades que foram construídas sobre ruínas de outras cidades onde moravam outras pessoas. E essa semana, né, os funcionários da ONU se rebelaram, né? 500 funcionários da ONU fizeram uma carta falando contra a ONU, né? E realmente eu acho que na nossa coisa gótica de hoje dá uma tristeza, né? Você vê que, tipo assim, tudo isso vai acontecendo e nada acontece, e realmente para que serve a ONU, né? Se até agora não serviu para porra nenhuma nessa questão de Gaza, e que os próprios funcionários se rebelaram e estão contra, e nada acontece, né? Eu acho que eu me sinto, às vezes, realmente como se as coisas acontecessem fora do mundo real, porque vira uma realidade paralela onde coisas estão acontecendo, mas vida que segue, né? Jô, mas a ONU, eu acho que tem a mesma utilidade atualmente que o podcast Não Tem Fim do Mundo. Entendeu? Não, Nina, eu acho que a gente tem mais utilidade. Pelo amor de Deus, não xoxa a gente não, pô. Eu acho. Porque Eu acho. Que os nossos ouvintes meu são amor, eu fiéis, também entendeu? acho. Que a gente impacta vidas humanas, nem que sejam poucas. Exatamente. Entendeu? Impacta positivamente, porque Agora, a ONU, a cara, ONU, entendeu? nada. Eu fico pensando realmente para quem é da ONU, né? É a pessoa vendo tudo acontecer e tipo e não poder fazer nada porque a sua instituição no fundo é meio de mentirinha, né? Enfim, eles falam até que é como se fosse uma rebelião, né? Uma rebelião que eles pedem que a ONU declare que é genocídio. E essa semana tem tipo uma organização dos inteligentões que eles sabem tudo de genocídio, estudam genocídio. E eles concluíram lá que o que está acontecendo em Gaza dá match, como diria assim, né? Com todos os quesitos para ser considerado. E como a ONU fica fazendo que não é com ela, né? Teve essa mini rebelião das pessoas tendo que assinar cartas para, tipo, falar, tentando pressionar internamente, né? Assim. E realmente, eu acho que isso tem até a ver um pouco com o que a gente estava falando lá no começo, que tem a ver com que a gente estava falando da nossa não alegria com o julgamento do Bozo, né? Porque virou esse mundo descarado, né? Onde pode acontecer tudo e é aceito, né? A gente estava falando do Congresso que fica legislando em causa própria e vida que segue. Eu acho realmente só sendo ginjarmucher mesmo para encarar, né, Nina? A nossa sorte é que a gente sempre foi dark, né, Jô? Isso nos salva de Sim. muitas coisas. A gente não vai ficar no Apesar de Você, a gente vai ficar ouvindo músicas depressivas, vendo o filme do Jim Jarmusch, a gente não vai ficar como a gente imaginava, bêbada de cerveja, cantando Apesar de Você, vai passar. A gente vai ficar, sei lá, Bela Lugosi's Dead, no dia da prisão do Bolsonaro. Quer dizer, espero que não. Esperamos que não. Agora, a gente falou do filme do Jim Jarmusch, que a gente ama, o filme de vampiro, e a Susan Sheridan também tem esse filme clássico, é o Rock Horror, né? Que é maravilhoso, que eu era viciada quando eu era adole, porque eu e minha irmã, a gente alugava na locadora, olha que coisa vintage, na locadora de vídeos, e é maravilhoso porque ela é uma moça que tá voltando, acho que do casamento, alguma coisa assim. Ela tá com o noivo dela, Jane and Brett, e eles vão parar nesse lugar que tem
uma seita liderada por uma travesti vampira, assim. Acho que é o segundo filme de vampiro preferido da minha vida, e o terceiro... Não, acho que talvez o Drácula, que é com Gary Oldman, eu amo também. Mas eu acho que esse é meu top 3. E isso leva a gente àquele outro assunto, que é o super fim do O mundo. envelhecimento através do sangue jovem. Mas antes, Jô, eu quero lembrar de uma coisa Fala. importante, já que o Jim é a origem e tudo gira em torno dele na nossa vida e nesse episódio. A gente ficou muito passada quando a gente descobriu a idade dele, né? Não que a gente seja jovem, Muito. gente, ao contrário, a gente é velha. Mas ele tem 72 anos. Na minha cabeça, ele parou em 45 para sempre. Não, eu pensaria que ele tinha uns 60, que seria um delírio também, porque é máximo. muito jovem. No máximo, mas ele realmente... Ele tem 72 anos. Então, mas a gente chegou à conclusão de que, na verdade, ele é um vampiro real. Ele está Sim. bebendo sangue de jovens. Pena que a gente não é mais jovem, porque senão daria todo o meu sangue para ele agora. Você não daria? Nossa, eu daria super. Daria. Não vale nada. Por alguma noite com o Jim, chupando o nosso sangue. Mas agora, gente. Mas a gente não tem mais idade para isso. Nina, o vampirismo realmente está na moda, nessa coisa que realmente o mundo tá... O fim do mundo está próximo, né? Cara, é real isso, gente. A Jo me mandou, achei que ela estava zoando. Mas tem uma nova tendência de beleza, uma descoberta científica, que é de pessoas mais velhas, de fato, injetarem sangue humano. Como é que é isso, Jo? Eu acho que ontem saiu uma notícia que era isso, que era um estudo que você injetar um sangue mais jovem poderia fazer bem, né? E aí eu fui parar no cara que era um cara muito maluco, que é um desses ricos do Vale do Silício, que ele era obcecado com rejuvenescimento, cara que chama Brian Johnson. Ele ficava fazendo, é muita distopia, ele ficava fazendo essas transfusões de sangue. Então ele pegava sangue do filho dele de 17 anos, pegando o sangue do filho para ele ficar jovem, e ao mesmo tempo ele passava o sangue dele pro pai dele, entendeu? Que devia ter uns 80 anos. E aí ele ficava fazendo esses procedimentos e medindo os órgãos dele, fazendo sei lá o quê, para ver que realmente através disso ele estava se mantendo jovem e não ia envelhecer. E, além disso, ele fazia milhões de tratamentos bizarros, tipo, tomava remédios e fazia tratamentos estéticos. E aí tem uma frase que eu fiquei chocada. Resume o quão louco tudo virou, né? Que ele falou o seguinte: desde a hora que eu me levanto até a hora que eu vou para a cama, toda a minha vida gira em torno desse sistema, que era o sistema dele ficar jovem. E vai virando um paradoxo, porque a pessoa quer ser imortal, né? Ele quer ser jovem forever, e ele gasta todo o tempo dele fazendo essa coisa, manipulação biológica para continuar jovem, para, em sendo jovem, ficar tentando ser jovem, né? Mas, Nina, apesar disso, eu espero que semana que vem, a gente não sabe ainda quando vai gravar esse episódio da semana que vem, né? Já vamos dar um spoiler, que talvez a gente grave num outro dia, como que vai ser. Afinal, a sexta-feira que vem é um dia histórico para o Brasil. Total, é a prisão do Bolsonaro. E a gente espera realmente que nesse dia o nosso sombra dark, a nossa sombra dark que nos acompanha, saia de cima da nossa cabeça, a gente consiga ficar feliz, a gente espera que vocês fiquem, né? Não fiquem deprimidas com tudo que a gente falou, fiquem felizes com o que está acontecendo, se vocês conseguirem. Já que a gente não está conseguindo, né, A gente Ju? não tá. Mas sabe o que eu acho? Só pensando nessa deprê com a situação, até para você conseguir ter energia para tentar pensar a vida de outro jeito, você tem que conseguir ficar triste com coisas que entristecem, né? Não dá pra gente ver Totalmente. essa degradação moral da classe política brasileira e isso ser um detalhe, né? Agora, Ju, a gente até esqueceu de pedir para as pessoas apoiarem, curtirem o podcast, pagarem para a gente, seja Aurelo, seja qualquer mesmo, Ju, você que é melhor nisso, Aurelo, apoia-se. Aurelo, apoia-se, Patreon. Patreon, para quem tá na E gringa. vocês podiam também nos ajudar
nos ajudar, dando muito like, marcando e marcando o Jim Jarmusch. Boa, Quem sabe boa. ele nos Marque o nota. Jim Jarmusch. A gente coloca a Jim, legenda em help inglês us. aqui para ver se chega nele. Jim, help us. Jim, we love you forever. Jim, take my blood. And please help us with 10 euros. O que te custa? What it cost? Ele podia ensinar, né? Eu vou assistir o filme do zumbi hoje à noite. Recomendo que vocês façam o mesmo, porque só os mortos sobrevivem até semana que vem. Fomos. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o 60. pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.